Bom dia, irmãs, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Vamos hoje gravar a nossa segunda aula da EBD, que eu fiquei de mandar para as irmãs. E nós vamos continuar falando sobre o livro da irmã Joyce, que é esse aqui, que é Campo de Batalha da Mente. E antes de nós iniciarmos esse estudo, nós vamos orar, amém? Vamos orar nesse momento, pega a sua Bíblia, deixa aí pertinho de você, que nós vamos ler várias referências. Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade de juntas estudarmos a palavra do Senhor. Nós clamamos para que o teu Espírito venha agora, está agindo nas nossas mentes, levando cativo todo pensamento ao domínio de Cristo e nos ajudando, ó Deus, a pôr em prática tudo aquilo que temos aprendido na tua palavra. Nos ajude, Senhor, a não sermos incoerentes, mas que possamos, como mulheres virtuosas, viver aquilo que cremos, viver aquilo que pregamos, viver aquilo que cantamos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós começamos falando, naquela primeira aula, sobre mentalidades de deserto. E baseada na história dos israelitas que saíram do Egito rumo à Terra Prometida, numa caminhada que seria de 11 dias, eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque eles tinham uma mentalidade de deserto. A gente vai continuar falando sobre isso, para que nós não caiamos na mesma armadilha que esses irmãos caíram, de prolongar, de retardar a bênção de Deus, ou até mesmo de não experimentá-la, por causa desse tipo de mentalidade, já que nós sabemos que tudo começa na mente, Nós precisamos nos armar do pensamento correto. Antes de começar aqui e entrar no assunto, eu queria falar com vocês o seguinte: quarta-feira nós tivemos ali um culto maravilhoso, aprendendo sobre Dorcas, e o maior ensinamento que nós tiramos ali foi de usar os nossos talentos para abençoar as irmãs, a abençoar os outros, assim como Dorcas fazia, abençoando as viúvas com a sua costura. Irmãs, vou dar um testemunho para vocês aqui, vou contar, Olha só, vocês estão vendo essa sandália? Que linda! Essa sandália aqui, vou contar. Essa sandália eu ganhei lá na igreja. Eu estava precisando de uma sandália, E não tinha dinheiro para comprar essa sandália. E num dia lá de culto, ensaiando, eu vi Kênia com uma sandália lindíssima. Eu falei, nossa, Kênia, que sandália linda. E tal, conversamos, beleza. No domingo seguinte, Kênia chegou com uma caixa de sapato e falou, olha, eu trouxe para você, porque o Senhor tocou no meu coração de dar essa sandália para você. E eu fiquei muito emocionada porque realmente Deus usou a Kênia para me abençoar. E no decorrer da semana, antes de ganhar essa sandália, aconteceu o seguinte: o meu esposo me deu uma bolsa, Me deu uma bolsa. E aí eu falei com ele, meu bem, eu tô precisando tanto de uma sandália, então eu quero trocar essa bolsa que você me deu numa sandália. Eu já tenho duas bolsas, uma de ir para a igreja, outra de ir trabalhar, então eu preciso mais da sandália do que da bolsa. E ele falou, eu não queria que você trocasse, eu comprei pensando em você, tudo que eu compro você troca, e já começou, Então, aí eu fiquei com a bolsa, Fiquei com a bolsa para não contrariá-lo, para ele não ficar chateado, porque foi um presente que ele escolheu para mim. E quando foi no domingo, Deus usou a Kênia para me abençoar, dando essa sandália, Então, olha só, que para mim foi tão especial, o Senhor faz isso conosco. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, usa pessoas para nos abençoar e que nós também possamos ser usadas para abençoar outras pessoas, amém? Kênia, amiga, tá aqui minha sandália, eu uso ela demais. Vamos lá, irmãs? Então, nós vamos falar hoje da terceira mentalidade, que é, por favor, torne tudo fácil. Não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. Vamos ler uma referência, Deuteronômio 30:11. Irmãs, tem hora que eu vou ficar meio zaroia assim no vídeo, porque eu não sei para onde que eu olho, viu? Na câmera aí, ó. Então vocês me perdoam se ficar esquisito. Tem um lugar certo aí para olhar, mas eu não consigo não, eu preciso me ver falando, senão... Deuteronômio 30,
Versículo 11, vou usar minha luz aqui para iluminar minha Bíblia. A letra é muito pequena. Vamos ler aqui o que está escrito. Diz assim: o que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Olha só a palavra do Senhor. Ele diz para nós: o que hoje eu estou te ordenando não é difícil fazer e nem está fora do seu alcance. Tá? Os mandamentos do Senhor para nós não estão fora do nosso alcance. Não é difícil fazer. Ele mesmo disse isso, né? Então tem gente que vai trazer essa mentalidade. Aquilo que é difícil, aquilo que demanda um pouco mais de esforço, ele não está disposto a fazer, né? Ele sempre vai ter uma desculpa. É a desculpa que muita gente dá para servir a Deus, né? São aquelas pessoas que vão falar: eu sei que isso é certo, eu sei que é esse o caminho, mas é muito difícil, eu não consigo. São pessoas que não estão dispostas a carregar a cruz, porque o evangelho é esforço. Há uma cruz para carregar. O evangelho, ele é felicidade, ele é poder de Deus para aquele que crê, mas ele não é facilidade, né? Nós sabemos disso, nós que temos aí uma caminhada com o Senhor, sabemos bem disso. Então é gente que não está disposta a carregar a cruz. E o inimigo tem investido nisso, né? Ele injeta esse tipo de pensamento e pensa quanto tempo nós gastamos reforçando, dizendo quanto as coisas são difíceis. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, é um momento de dificuldade notável. E quando a gente se encontra, o que a gente faz muito? Ai, como tá ruim não sair de casa, não ver as pessoas. Ai, como é difícil não ver peregrino. A gente fica reforçando a dificuldade. A gente fica enfatizando o quanto realmente é difícil. E vai ser. Quanto mais nós abrimos a nossa boca para falar, para enfatizar o quanto é difícil algo, mais difícil se tornará, né? E o Senhor nos chama na sua palavra para falar o contrário. Olha só, irmãs, é remar contra a maré. Não é algo fácil, é algo que demanda um esforço nosso, demanda um exercício diário, de quando a gente for abrir a boca para falar, isso é difícil, isso eu não consigo, é lançar palavras positivas, né? Ter uma boca positiva, lembra de Ezequiel, o profeta Ezequiel, o Senhor diz para ele: profetiza, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Profetiza, né? Então, vamos ler mais um versículo aqui, João 14, 6. Abra sua Bíblia aí também junto, vamos folheando a Bíblia, como se a gente estivesse realmente na igreja, tá? João 14, 6. Diz assim: eu sou o caminho. O João 14, 16, irmãs, me desculpem. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, para estar com vocês para sempre. Jesus disse: eu pedirei ao Pai, e ele lhes enviará outro ajudador. Lá em Gênesis, quando Deus cria Eva, ele fala que Eva é a auxiliadora, a ajudadora. É o mesmo termo usado, irmãs, para Espírito Santo, né? Então, Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador, para que nós possamos conseguir viver uma vida que agrade a Deus e cumprir os princípios da Bíblia, né? Realmente é difícil por nossa própria conta, por nosso próprio esforço, mas nós temos um ajudador, né? Glória a Deus por isso, o Senhor preparou o nosso ajudador, que nos ajuda a cumprir a vontade do Senhor, que nos revela todas as coisas. Vamos ler mais uma referência aqui, 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha só, o Senhor não permitirá luta maior do que aquilo que podemos suportar, tentação maior do que o que podemos suportar. Mais uma referência aí, Hebreus 4, versículo 16.
Diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de dificuldade. O Senhor tem graça para nós. O que é graça? É algo que nós podemos acessar, algo que nós não merecemos, né? Mas é graça que nos ajuda no momento de dificuldade. Olha só, graça é o poder de Deus que vem até nós, sem nenhum custo, né? É de graça, a graça é de graça. Ele vem por seu intermédio, para fazer por seu intermédio o que você não pode fazer por si próprio, né? A graça é isso. É o poder de Deus que vem para que pelo intermédio dele ele possa fazer em nós aquilo que nós não podemos fazer sozinhos, tá? Às vezes Deus nos leva pelo caminho mais difícil. Por que isso acontece, irmãs, né? Às vezes uma caminhada de 11 dias demora 40 anos. Por quê? Pelo caminho mais fácil não tem aprendizagem, né? O Senhor quer fazer com que nós dependamos dele. E se não houver doença, não há cura. Se não houver dificuldade, não há vitória, né? Se não houver deserto, não há terra prometida. Então o Senhor permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, para que nós aprendamos a depender totalmente dele. Mais uma referência aí, Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Estou muito em cima da câmera. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, colheremos se não desanimarmos. O que é desanimar, irmãs? Aqui está falando que nós vamos colher se nós não desanimarmos. Desanimar é desistir na mente. Tudo começa na mente, né? Uma atitude de vitória começa aqui na mente, tá? Uma atitude de derrota também, né? Lucas 8. Lucas 8, versículo... Lucas 4, irmãs, me desculpe. Lucas 4, do 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Pense você comigo, Jesus reclamando das dificuldades por quais ele passou, né?
Se Jesus estivesse ali no deserto, murmurando, se queixando, ai, estou com fome, ai, não suporto essas tentações do diabo, ou quantas vezes Jesus cansado e a multidão atrás dele, ou como está escrito, né, o filho do homem não tinha onde recostar a cabeça, reclinar a cabeça, viajando, viagens longas a pé de uma cidade a outra, fazendo a obra do Pai. Jesus não reclamou das condições, das dificuldades. Ele apenas fez e glorificou o Senhor, Deus. 1 Pedro 4:2. Pedro 4, 1 e 2. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Olha esse versículo, irmãs. Se armar de pensamento, armem-se do pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, que texto maravilhoso. Ele se armou do pensamento, que nós possamos nos armar do mesmo pensamento, de não ceder, de não viver para satisfazer os maus desejos humanos, mas para fazer a vontade do Pai. Nós temos que suportar, e isso é sofrimento na carne, né? É vencer a carne. Porque a carne, ela não está disposta a fazer a vontade de Deus. A carne, irmãs, não deseja passar horas lendo a Bíblia, levantar de madrugada, buscar a face do Senhor, estar domingo de manhã na igreja para EBD. A carne, ela nos impede, ela milita conosco. Não é assim? Que a Bíblia fala, a luta constante travada entre carne e espírito. Então nós precisamos resistir à carne, ter esse sofrimento na carne, para fazer a vontade do Senhor, porque a carne não se sente confortável, né? Filipenses 4, 12. Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Nós precisamos ir à luta armados do pensamento correto. Caso contrário, nós vamos perder essa batalha. E aí, o que tiver aqui, o nosso pensamento vai sair pela nossa boca. Se forem pensamentos positivos, vão sair palavras positivas, A mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. A nossa boca, irmãs, tem que ser fonte de água doce. É profetizar, fazer declarações de fé, mesmo que aos olhos humanos seja impossível, mesmo que esteja difícil mesmo, mas nós não vamos usar a nossa boca para enfatizar essa dificuldade. Nós vamos fazer o contrário. Amém? Mais uma mentalidade. Então, a mentalidade que nós falamos aqui, qual é? É aquela assim, por favor, torne tudo mais fácil. É aquele tipo de gente que não quer coisa difícil, não quer enfrentar dificuldade, E a mentalidade 4 é o quê? Não posso evitar, simplesmente sou viciado em resmungar, censurar ou me queixar. Irmãs, atenção para isso aqui. A murmuração, ela é um vício. Ela se torna parte de nós a tal ponto que nós não percebemos o quanto estamos resmungando e murmurando. E aí a gente precisa de ajuda nesse sentido, Precisa de ajuda. Meu esposo, ele me ajuda muito nesse sentido. Quando eu tô reclamando demais, ele fala, e aí me ajuda, isso me ajuda, Que nós possamos fazer isso umas com as outras.
Quando uma estiver pecando, né? Nesse sentido, a outra fala, querida, amada, para de reclamar, para de resmungar, que isso não agrada a Deus. 1 Pedro. Capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. O que o apóstolo Pedro está enfatizando aqui. O foco não é no sofrimento, irmãos. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, não. Né? Que pai tem prazer no sofrimento do filho? Não é verdade? A gente quer, nós como pais humanos, nós queremos evitar que os nossos filhos sofram, né? Assim, tudo que a gente puder fazer para cercá-los, a gente faz, tá? Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas a questão aqui é nossa atitude diante do sofrimento. É isso que glorifica a Deus. Que tipo de atitude nós estamos tendo diante do sofrimento? Quero ler aqui a passagem que a Joyce escreve, exatamente como ela escreveu. Aqui, que me chamou a atenção aqui a frase que ela colocou. Ela diz assim, até que aprendamos a glorificar a Deus com nossas atitudes durante tempos difíceis, não seremos libertos. Não é o sofrimento que glorifica a Deus, mas uma atitude santa diante do sofrer que agrada ao Senhor e lhe traz glória. Não é o sofrimento, não, irmãs, mas é como nós nos comportamos diante do sofrimento. É isso que vai agradar ou não ao Senhor, né? Qual tem sido a nossa atitude? Mais referências? Vamos lá. 1 Pedro 2, 21 a 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Mais referências? Filipenses 2, 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, em qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha só. Efésios 4, 1 e 2. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Como nós nos comportamos, irmãs, diante das situações difíceis? Domingo à noite estamos ali na casa do Senhor, sendo cheias, né? Transbordando, profetizando, sendo uma bênção, às vezes lá no altar, ministrando. E segunda-feira, irmãs?
E segunda-feira, quando nós voltamos para a nossa rotina, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, como é que nós nos comportamos? Nós perdemos a paciência, né? Nós murmuramos, criticamos. Nós somos dóceis e humildes, como diz aqui essa palavra, suportando com paciência, né? Ou nós explodimos com as pessoas, estouramos, e aí cadê o exemplo, né? Cadê o nosso testemunho? É muito fácil estar na igreja e lá está cheio do poder de Deus. Pastor Lucinho diz uma frase que eu nunca esqueci. Ele fala assim: é muito fácil encher-se de Deus. O difícil é manter-se cheio. Não é verdade? É estar cheio de Deus e demonstrar isso com as nossas atitudes diariamente. Isso é um exercício que nós precisamos fazer. Vamos ler mais uma referência? Salmo 105. Salmo 105, versículo 17. Diz assim: mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Olha só, irmãs, esse jovem, que história, né? Que história, a história de José. Como sofreu esse rapaz injustamente, vendido pelos seus irmãos. Vocês conhecem a história, depois vocês podem ler. Mas que exemplo, em nenhum momento ele se levantou e ele tinha razão, ele estava com a razão, porque tudo que aconteceu com ele, toda a perseguição, todo o sofrimento, foi injustiça. Ele sofreu uma injustiça após a outra, mas ele suportou sem desanimar, calado, até que chegou o tempo de se cumprir a promessa do Senhor sobre ele. O Senhor o elevou sobremaneira, né? Se tornou o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso naquela época. Então, como diz a palavra de Deus, né? Ele exalta, mas ele também abate aqueles que são soberbos. A altivez, isso não agrada ao Senhor. Mas aquele que se humilha diante de Deus, esse alcança a misericórdia dele. 1 Coríntios 10, 9 e 11. 9 a 11, né? Nós já lemos o 13. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. Estou falando justamente do povo de Israel lá no deserto. E foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A história desse povo, o proceder deles, tudo isso foi escrito para nossa advertência. As queixas abrem portas, sabia disso? Mas abrem as portas para o inimigo, né? Queixar-se, resmungar, murmurar e censurar tem poder, mas é um poder negativo. A Bíblia fala: morte e vida estão sob o poder da língua. O que tem saído da sua boca? Palavras de vida ou palavra de morte, né? Tá dando poder ao inimigo? Tá dando munição ao inimigo? Gálatas 2. Cadê você, Gálatas? Gálatas 2, versículo 14 e 15. Vou deixar uma tarefa de casa para vocês aí, tá? Durante a semana, lê a epístola aos Gálatas, combinado? 2, 14 e 15.
Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode... É isso mesmo, meu Deus do céu? 2, 14 e 15? Mano, será que eu anotei certo isso? Tô achando que não. Tô achando que eu anotei errado aqui. Ai, é Filipenses, tá? Eu sempre faço isso, né? Anoto aqui, depois não consigo ler minha própria letra. Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem queixas, é esse aqui. Nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu acho que eu já li essa, não li? Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, né? Mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças, não é com queixas não, né? É com ações de graças. Para encerrar, tá? A paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Isso é um exercício diário e é difícil. Irmãos, o evangelho é isso, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui, esses mandamentos. E só com a ajuda do Espírito Santo. Tem lutas, né, que a gente coloca diante do Senhor em relação a isso, a se comportar dignamente, irrepreensivelmente, como diz aqui, com pureza e santidade, né? Você sabe aí onde é a sua fraqueza, e eu sei onde são as minhas, onde eu luto diariamente e peço ao Espírito Santo que venha me moldar, transformar e me ajudar. Ter essas atitudes que glorificam a Deus. Mas tudo começa aqui, né? Que o Senhor venha renovar a nossa mente, transformar a nossa mente. Que possamos nos armar do pensamento correto, pensamentos de vitória, amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe você, fique firme, não desanime, se alimente da palavra de Deus, se alimente de canções que louvam ao Senhor, de pregações, nós temos aí a internet, que ferramenta maravilhosa, né? Que o Senhor nos deu, porque é uma bênção para nós crentes. A gente pode assistir um culto pela internet, a gente pode ouvir uma pregação, a gente pode ver uma aula de EBD, podemos nos comunicar. Glória a Deus por isso. Que o Senhor abençoe vocês, queridas. Viu? Vamos estar juntas em oração, orando umas pelas outras, nos sustentando. Se você está com dificuldade, irmã, não fique sozinha nessa caminhada. Compartilhe conosco, compartilhe com alguma irmã que possa orar junto com você, que possa te sustentar em oração. Viu? E assim nós vamos rompendo em fé, matando um leão por dia, crendo que o nosso Deus nos sustenta, porque Ele é fiel. Amém? Tchau, tchau. Um beijo para vocês.